E aí, galerinha, tudo bom? Como é que estão nessa quarentena, nesse momento aí que todos nós temos que nos preservar, né? Nessa primeira aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho também de como serão as próximas atividades, né, do bimestre, mediante essa situação toda. Então, hoje, tá? A gente vai dar uma pequena relembrada aí no conteúdo do capítulo 1 do livro. A gente chegou a vê-lo quase todo, né? Faltando aí só uma conclusão final que eu ia dar na aula que nós faríamos antes dessa situação toda, né? Se estender. Então, antes da quarentena, a gente tinha até combinado de fazer uma atividade prática. Vocês se lembram que a gente combinou de fazer uns vasinhos, né? Com pinturas rupestres, para a gente fazer uma exposição na escola. Infelizmente, nossas atividades práticas no momento vão ter que ficar para casa. Então vamos lá. As aulas de arte, gente, não estão incluídas no material da SPE. Então, quando vocês forem lá visitar o site da SPE, vocês vão ver que não tem, né, nenhum conteúdo, nenhum vídeo acerca do material de arte. Por isso mesmo, eu vou estar gravando alguns vídeos, orientando, né, o que foi estudado, o que vai ser estudado. Eu também vou enviar sugestões no YouTube para vocês assistirem, coisa que eu já faço na escola, né? Eu faço bastante até. A gente sempre tem um vídeo para assistir no YouTube no auditório, ou um slide. Então eu vou estar enviando esses vídeos para vocês. E eu peço, galerinha, que vocês se atentem nos estudos. Por quê? Toda essa medida que a escola está tomando junto com os professores é para ajudá-los nesse processo, né? Nós não temos como estudar na escola nesse momento, nós não temos como estar na escola nesse momento. Então é importante que a gente tenha uma disciplina, né? Que a gente estude, que a gente se dedique, mesmo que seja em casa, para a gente não sair prejudicado depois disso tudo, tá bom? Então, ó, eu vou estar sempre avisando vocês no WhatsApp das atividades. A gente também vai ter um momentozinho online para tirar dúvidas, ok? Esse momento online vai ser no dia da aula de vocês. A escola vai estipular o horário direitinho, vão ser 30 minutos para tirarmos dúvidas. A gente vai fazer uma videoconferência. Mas a maior parte do material de estudo vai ser através dos vídeos que eu vou estar gravando para vocês, através do material do YouTube, que eu também vou estar enviando, tá? E as atividades que eu vou estar postando no Google Sala de Aula. Então, vocês têm que estar bastante atentos. Eu vou estar avisando no WhatsApp, né, o tempo todo. Mas é bom vocês estarem atentos. Por quê? Essas atividades vão ser avaliativas. Então, o que vocês vão fazer em casa, eu vou estar avaliando, ok? Principalmente a parte prática. Eu vou dar o passo a passo, vocês vão fazer, bate aquela foto maneira e me manda, ok? Sem problema. Então, vamos dar uma revisada aí, né? Uma relembrada nesse capítulo 1, antes de nós iniciarmos o capítulo 2, porque nós ficamos muitos dias fora, então é melhor a gente falar um pouquinho, ok? Então, ó, a gente começou a estudar sobre a arte rupestre, a arte primitiva. Foi o primeiro estilo de arte da história humana, há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, a gente vai ter aí o primeiro período da arte rupestre. Eu dei lá no quadro, lembram? Uma complementação do livro, porque o nosso livro é muito pequenininho e vocês têm que se acostumar, sexto ano, que eu sou muito de falar. Então, muitas coisas que eu falo, muitas dicas que eu dou, costumam cair na prova, tá? Então, vamos lá. A gente viu lá no quadro, né, que nós tivemos 3 períodos principais para a arte na pré-história, que foi o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Cada um desses períodos caracterizou um estilo de arte diferente, um tipo específico de arte humana. Não que naquela época o homem estivesse preocupado em se expressar ainda. Na verdade, ele não sabia que ele estava fazendo isso, mas ele já estava construindo a primeira forma de expressão humana, né? Dentro da arte visual, da música, do teatro e da dança. Mas, professor, o teatro, a música, a dança, a gente vai ver que mesmo lá da pré-história, o homem
primitivo já sentia necessidade de se expressar, mesmo sem saber que ele estava se expressando, ok? Então, formas primitivas de dança, né? As cirandas, a gente vê lá no finalzinho do capítulo 1, que as cirandas faziam parte dos rituais das tribos primitivas. Da mesma forma, a música, né? Eram muitos sons guturais, batidas, instrumentos improvisados, sons com o próprio corpo, né? Então, o homem primitivo, mesmo sem saber falar, ele já tinha essa necessidade de expressão. E nesses 3 períodos aí, que são muito importantes para a arte, a gente vai ver que o homem primitivo, ele vai trabalhar diferentes maneiras de fazer arte em cada um dos períodos. Então, se eu tenho lá o Paleolítico, que é o primeiro, né, período da história da arte rupestre ou da arte primitiva, a gente vai ver que esse homem no Paleolítico, ele ainda circulava, né? Ele ainda não construía casas, era nômade, ok? Então esse homem, ele vai transitar, né? E vai registrar nas cavernas, nas grutas, as suas experiências, através de pinturas, de desenhos. Como que ele fazia uma tinta na época da pré-história? O homem primitivo, ele vai misturar materiais como sangue, carvão, penas, né? Sangue, professora, sangue de animais. Gordura desses animais que eles caçavam para se alimentar, né? E ele vai fazer uma espécie de tinta para poder utilizar nos seus registros históricos e artísticos, tá? Então, o homem lá do Paleolítico vai se caracterizar muito por essas pinturas, principalmente pinturas de animais, ok? E nesse período, né, o homem primitivo, ele também vai fazer algumas esculturas. Uma das esculturas mais famosas do período é a escultura da Vênus de Willendorf. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu livro. Eu ainda não sei editar vídeo, ainda não sei botar a imagem aqui, nem aqui, mas uma hora a gente aprende. Então, por enquanto, né, ó, eu trouxe meu livro aqui de arte para vocês verem, ó. Essa esculturazinha aqui, que é bem pequenininha, é chamada de Vênus de Willendorf. Tá? Essa obra de arte foi encontrada na Áustria. Essa obra representa o padrão feminino de beleza da época. Então, o homem do Paleolítico via na mulher, né, todas essas curvas, essas qualidades, porque eles ainda viam a gravidez de uma forma muito mística, muito sobrenatural. Eles não sabiam como aquilo acontecia. Então, eles achavam, né, essa qualidade da mulher, né, de engravidar uma coisa poderosa, majestosa, e eles já representavam isso na época, tá? Então, essa esculturazinha foi feita no período do Paleolítico também. A gente vai descobrir que uma das cavernas mais famosas, eu estou tentando achar aqui a figura, é a famosa caverna de La Cause, né, na França. Essa famosa caverna foi encontrada inúmeras imagens do período do Paleolítico, muitas obras, né, de animais, figuras, né? Aqui, ó, tem uma, achei, enorme, ó, esse cavalo aqui, né? Então, eles representavam os animais porque eles acreditavam que, representando figuras de animais, ó, melhorou, né? Eles acreditavam que, representando essas figuras, eles capturariam o espírito desse animal. E aí eles conseguiriam concluir a caça. Então, figuras de animais foram muito encontradas no Paleolítico. No Neolítico, as pessoas já estavam mais desenvolvidas, né? Já tinham construções como se fossem casas, já eram mais sedentários. E eles começaram a praticar a cerâmica, que era a nossa aulinha prática, né? Que nós não vamos poder fazer dessa forma. Eu vou orientar de outra maneira para vocês fazerem em casa. Então, nesse período do Neolítico, vai ficar caracterizado principalmente o surgimento da cerâmica. E na Idade dos Metais, obviamente,
tipos metais, né? Com objetivos o quê? Domésticos, com objetivos de caça, tá bom? Mas isso tudo se tornou um importante registro histórico e artístico. Inclusive, seria impossível conhecermos a história desse povo, a história do homem primitivo, se a gente não tivesse a arte deles para nos contar, ok? Então aí a gente viu que esses registros artísticos foram muito importantes. E aí na página 5 do nosso livro, eu tô dando uma pincelada no capítulo todo, tá? Na página 5 do nosso livro, a gente viu que também foram encontrados registros de arte rupestre no Brasil, como por exemplo na Serra da Capivara. Então não era uma exclusividade europeia, né? O mundo, como a gente conhece, ainda não existia. E esse homem primitivo, ele vai, independente da localidade que ele se encontra, representar a vida dele, representar a maneira como ele enxerga o mundo, ok? Independente de ser no Brasil, na Europa, né? Enfim, na África, em todo o planeta Terra foram descobertos registros artísticos do homem pré-histórico, tá bom? E aqui no Brasil a gente tem sim sítios arqueológicos que são patrimônios mundiais, né? Com essas pinturas, né? Principalmente as pinturas. Nessas pinturas, mais lá para o Neolítico, também foram encontradas imagens que representavam homens dançando em volta de árvores. Eles tinham uma conexão muito grande com a natureza em relação à fertilidade. Por quê? Porque eles acreditavam que a fertilidade era tudo, né? Era a abundância, era as colheitas fortes, né, que se formavam, era a caça, era o alimento. Então a fertilidade estava relacionada à abundância, à prosperidade. E esse homem mostra-se, né, em alguns registros, a importância que ele dava, por exemplo, às árvores, porque as árvores representam justamente a fertilidade da terra, né? E aí tem registros de pessoinhas, né, aqueles bonequinhos de palito, dançando em volta dessas árvores. E esses registros históricos fizeram com que uma grande bailarina, né, já no século XX, uma das percussoras da dança moderna, a gente vai ver isso mais pra frente, né, a arte moderna, a dança moderna, Pina Bausch, essa grande bailarina, ela vai criar um espetáculo fugindo daqueles padrões do balé clássico, né? Porque a dança moderna tem isso, igual como toda a arte moderna, essa coisa de romper os padrões, de olhar para a sociedade e falar, não, eu quero fazer diferente. A gente chegou a ver, né, no YouTube, lá no auditório, uns vídeos, algumas cenas dessas apresentações. Vocês até falaram, meu Deus, professora, que negócio esquisito. Por quê? Porque a dança representa justamente cenas tribais, ou seja, das tribos, né? Como acredita-se que era na época da pré-história. Então, o homem pré-histórico dançava, principalmente em cirandas, né? Em roda, o que viria a dar origem às cirandas, né? Melhor dizendo. E esse homem pré-histórico, ele vai dançar, ele vai cantar para quê? Para poder homenagear a natureza, para poder representar os sentimentos que no Paleolítico ele ainda não sabia falar, né? Então, ele vai expressar aquilo que ele sente de alguma maneira, ok? Tanto para homenagear, né, a natureza, ou os seus deuses, né, ou prestigiar os seus mortos. Eles ainda não entendiam como funcionava a questão da vida e da morte, como a gente entende hoje. Então tudo era muito ritualístico, tudo era voltado para os mitos, eles acreditavam muito em mitos. Também uma questão importante lá da página 3 do livro, se eu não me engano é página 3, deixa eu olhar aqui, página 4, tá? Então os mitos, eles vão estar presentes em toda a arte rupestre, porque era a maneira como eles entendiam o mundo. Claro, o mito não tem nada de científico, né? É simplesmente a maneira como cada um, naquele período, vai compreender o mundo. E voltando a falar da dança, Pina Bausch, ela vai fazer essa coreografia chamada de Sagração da Primavera, que representa, de fato,
os homens primitivos, né? Como seria a vida desses homens, tá? Através da dança. E a gente vai ver também, nesse capítulo 1, né, dando uma recapitulada, que as tintas rupestres, elas têm características próprias, não é isso? Então, assim como a dança rupestre, a música rupestre tinham características, a tinta usada para essas pinturas registradas na pré-história também. Então, o homem primitivo, ele criava, como eu falei, né, anteriormente, pigmentos com elementos da natureza. Carlos Mota, né, ele é um grande artista, né, ele retirou alguns pigmentos naturais do solo de Minas Gerais para criar composições atuais. É um artista contemporâneo, ó, ele está aqui, ó, deixa eu ver a página 9, vou até falar para vocês, ó, no ano de 2014, tá? O artista português Carlos Mota passou 3 meses de residência artística aqui no Brasil e recolheu esses pigmentos em Minas Gerais. Então, esse artista, ele vai usar pigmentos naturais, assim como o homem rupestre utilizou também, para poder representar suas obras. E aí fica uma pergunta para vocês. A gente viu todo esse contexto da arte na pré-história, mas o homem de hoje, um homem contemporâneo, ele pode fazer alguma arte que representa esse período pré-histórico? Se sim, essa arte de hoje, ela é pré-histórica? Pensem um pouquinho a respeito, me respondam, tá? Pelo Google Sala de Aula, nós vamos começar a manter contato. Eu quero que vocês façam uma contextualização de tudo que foi aprendido no capítulo 1, para que na próxima aula a gente já possa começar o capítulo 2, onde nós vamos falar um pouquinho mais da música, tá? Então, ó, nós finalizamos o capítulo 1, tá? Eu vou pedir a vocês para casa, né? Tem que ser em casa, professora. Enfim, eu vou pedir a vocês que em casa, né, vocês façam uma atividade prática. Eu vou dar orientação detalhadamente no Google Sala de Aula, vou passar direitinho. Vocês vão fazer uma pintura pré-histórica. Como a gente não vai poder fazer os vasinhos de cerâmica, quem comprou pode até fazer, tá? Mas quem não comprou vai usar o papel canson. Eu vou ensinar vocês fazerem uma pintura parecida com essa aqui. Eu vou até mandar o tutorial. Então, vocês vão desenhar um animalzinho, um bichinho, vão recortar e com o molde que vocês fizerem, vocês vão fazer a atividade prática que eu vou passar para vocês. Vocês vão usar tinta guache somente com as cores que correspondem à arte pré-histórica. Então, cores encontradas na natureza. Quais são? Quem lembra? Eu falei de 4 cores principais encontradas na arte pré-histórica em sala de aula, ok? Depois eu vou passar a orientação direitinho. Peço que vocês estudem, tenham atenção com o conteúdo e respondam as questões também que eu vou estar lançando no site. Beleza? Espero que não tenha dúvidas, mas se tiver é só mandar. Beijo, beijo. Até a próxima aula.